Boa noite, vamos começar o culto. Peço aos irmãos que se coloquem em seus lugares. Nós vamos cantar o número 8 do Hinos de Louvor 3. Para a glória de Deus, o número 8. Exaltarei as obras de suas mãos, suas misericórdias jamais findarão. Somente Deus é santo, justo Ele é. Em Deus deposito a fé. De Deus vou cantar, em amor seus caminhos trilhar. Erguerei a voz, louvor, para a glória de Deus vou cantar. Fica em pé. Vamos cantar a segunda estrofe. Ele é o nosso libertador, moradas eternas Ele assegurou. Pode sentar, nós vamos ter um especial agora. Boa noite. É só subir aqui para falar que a Renata tá grávida de novo, tá bom? Então Deus nos abençoe. Eu queria que os irmãos orassem cada dia, cada hora, cada minuto. Cada ora muito, tá? A gente está apreensivo, mas a felicidade que não cabe no peito, tá? Muito obrigado, irmãos, pelas orações. Deus os abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 67 do cantor cristão, número 67.
intenção do seu coração estar aqui louvando ao Senhor. Amém? Então a gente vai ter os avisos agora. Boa noite a todos. Olha, antes dos avisos, eu vou pedir ao irmão Wilson para fazer uma oração. Por favor, irmão, ore pela saúde do irmão Antônio Neres e também do Arthur. Eles estão no hospital, estão precisando das orações. Bom, começando os avisos, ao término do culto, as senhoras vai ter uma reunião aqui com a irmã Paula e a irmã Rose, presidente das senhoras. Também os homens, todos os homens, uma reunião lá em cima, tá? Então todos os homens vão subir para ter uma reunião também, ok? Nós temos aqui os nossos horários dos cultos. Domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos o culto. Logo seguida, a escola bíblica dominical. À noite, agora está acontecendo o culto de adoração ao nosso Deus. Às quarta-feira, nós temos o culto de oração, estudo bíblico da palavra de Deus. Então, nós sempre pedindo que os irmãos possam estar chegando para orar. A igreja de Deus precisa estar orando. Então, os irmãos cheguem. Nós temos a classe de batismo novo mesmo, nós temos as inscrições. Vai até dia 12 de maio. E é com o irmão Marcos Paulo. Os irmãos procuram ele. Jovens em Moraes Prado, no próximo sábado, um investimento de R$20, condução, talvez um lanche lá. Então, a inscrição até hoje, para ver direitinho lá, organizar, ok? Então, jovens. É 18 horas lá, a saída daqui, o pastor Rodrigo, 16 horas, 15 horas, que hora vai sair? 16 horas. Então a saída é às 16 horas, ok? E às 18 horas lá. Eu acho que eu passei demais aqui. Então nós temos o café da Páscoa, no próximo domingo. Se você não colocou seu nome, tem uma lista lá atrás. A igreja vai estar custeando. Não vai vir só com a sua presença aí, para participar, ter a comunhão. Agora, se você colocar o nome, você tem que vir. Se você não vir, vai ser cobrado R$10 de você, porque você colocou o nome e não veio, você vai ser multado, tá? Então, coloca o nome e vem, tá? Temos também o piquenique, dia 1º de maio. Então, piquenique, dia 1º de maio. Aí você é convidado, tem uma lista também, se colocar o nome. Nós vamos ter o café, o almoço, R$10, café e almoço, né? Preço irrisório. E também o ônibus. Quem não tem carro vai de ônibus, R$10 o ônibus para ir e vir. Daqui em Barueri, para ir e vir, você paga 10, lá mais longe. 1º de maio, sair daqui às 7h30. Programação do Dia das Mães, dia 11 de maio, às 15 horas. Também tem uma lista lá atrás, se coloque seu nome na lista, para também estar organizando direitinho. O acampamento Jofac, 12 anos para cima, é um investimento de R$300, 10 de 33 no cartão de crédito. O local a definir ainda, ok? 21 a 25 de fevereiro. Terminamos. Nós vamos, nesse momento, orar pelos dízimos e oferta. Eu vou pedir o irmão Vinícius para fazer essa oração. Por favor, irmão.
Adoro a Ti, número 3.
Boa noite. Muito bom estar com os irmãos este domingo, tanto de manhã quanto agora à noite. Pela manhã, a palavra de Deus sendo pregada. Muito bom ouvir e ganhar do caráter do nosso Deus, ver como Ele é bom e está conosco, né? Ali com Israel, e também nós temos a certeza de que Deus está conosco. Sempre sou grato a Deus pela vida dos irmãos que têm apoiado a igreja, né? Apoiado o nosso ministério, fazendo esse favor de, né? Na verdade, o serviço a Deus, de pregar a palavra, e tem sido uma bênção poder ouvir também esses irmãos da palavra do Senhor. E nesses dias que nós vamos chegar agora para o dia 21, lembrando dessa uma data muito especial para a igreja, né, para o cristão, que é a Páscoa, essa data que nós relembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, não só da morte, mas também, principalmente, né, junto com a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Eu quero estar junto com os irmãos estudando, é um desafio para mim, mas quero estar estudando com os irmãos este capítulo 53 de Isaías. Você com certeza já ouviu mensagem sobre esse texto. Eu lembro quando, não, eu ia falar quando pequeno, né, vai ser redundante, né? Não, quando eu era menor também é redundante. Mais novo, quando eu era mais novo, assim que chegamos na igreja, né, meu pai crente, salvo, e ali no início da carreira cristã, naquele primeiro amor, decorando textos da Bíblia, e eu lembro que ele decorou capítulo 14 de João, falando da moradas celestiais, e um dos textos eu lembro de ver meu pai recitando o Isaías 53. Ele buscava decorar, né, meu pai ele tinha essa, né, ainda tem um resquício disso, desse desejo de evangelizar e falar de Deus, né, devido à doença, ele tem sofrido um pouco, então não é tão forte quanto já foi, né, infelizmente. Mas eu lembro quando jovem, ali adolescente, ouvindo meu pai decorar esse texto, e foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com Isaías 53, e com certeza na história da igreja essa é uma porção importantíssima, porque aqui nesse texto nós temos Deus declarando o seu profundo amor para com a humanidade, para com seu povo Israel, mas também para com todas as nações, né? Através do seu amor, através do servo dele, que o capítulo 53 de Isaías apresenta, o servo admirável, né? Esse servo surpreendente que Isaías apresenta. Deus tem nos abençoado tanto, transformando as nossas vidas, e ainda temos promessas maravilhosas a se cumprirem para o futuro. Então, um desafio, uma porção muito importante da palavra de Deus. Antes de ler o texto, quero dar algumas notas sobre o texto, né, sobre esse capítulo. Não só o capítulo de Isaías, o capítulo 53 é importante, mas todo o livro é um livro interessante. Alguns comentaristas, falando sobre Isaías, chegam ao ponto de dizer que aqui nós temos o quinto evangelho. Você conhece quatro evangelhos, mas o quinto evangelho, porque a segunda parte de Isaías tem 66 livros, né, interessante isso, e ele se divide do 1 ao 39, aonde Deus apresenta o castigo a Israel, o seu juízo. Ele condena Israel, ele vem trabalhando o argumento de que Israel merece ser punida. E do 40 ao 66, nós vamos ter aí 27 capítulos que vão apresentar a misericórdia e a consolação de Deus para com o seu povo. E se você olhar a Bíblia, né, esse paralelo com a Bíblia tem 66 livros, 39 são no Antigo e 27 são parte do Novo Testamento, onde Deus apresenta então ali a obra que Ele faz, né, no Novo Testamento, Ele trabalhando com a igreja, né, onde Cristo vem e é declarado o seu ministério a nós, a todos os homens. E esse é um capítulo tão importante que alguns eruditos, estudiosos, né, do passado e de hoje têm dito que, né, é um livro tão importante que Agostinho disse o seguinte sobre este livro e sobre este capítulo especificamente: não é uma profecia, este capítulo é um evangelho. Aqui Deus está mostrando a mensagem de graça e de misericórdia
em profundidade. Martinho Lutero disse: todo cristão deve poder repeti-lo de cor, devido à importância desse texto. Assim, eu creio que nós, como crentes salvos em Jesus Cristo, já servos dele, devemos buscar memorizar esse texto. É um texto maravilhoso. Você tem contato com ele, com certeza, já ouviu, mas memorize para ter sempre na mente e lembrar o que esse servo fez por você, né? Como ele agiu e veio para ser o seu substituto. Nós vamos tratar o texto, mas antes de tratar o texto, eu quero dar um panorama do livro de Isaías, breve. Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas eu pretendo pregar essa mensagem hoje e também o restante dela domingo que vem, no dia da Páscoa. Nós vamos tratar realmente os textos, mas o comentarista e pastor também, John MacArthur, ele diz que nesta porção você encontrará a raiz do pensamento cristão. Embora seja o Antigo Testamento, você vai encontrar aqui a fraseologia que entrou e permaneceu no discurso e na conversação cristã. Você encontrará nesta seção da Escritura o texto que tem sido usado por mais pregadores e escritores do Evangelho ao longo da história do que qualquer outra parte do Antigo Testamento. De fato, Isaías 53 é o coração da escritura hebraica, ou da parte do Antigo Testamento. É a época messiânica, é a escritura profética que está acima de todas as outras no Antigo Testamento. Agora, o brilho desta joia, desse texto, para ser realmente totalmente percebido, contemplado por nós, para que possamos realmente entender esse texto, nós temos que olhar para o passado. Por que esse texto é tão maravilhoso e tão profundo assim? Porque quando você olha para a nação de Israel, você vai ver Deus trabalhando com este povo desde lá de Abraão, e Deus vai chamar esse povo, vai trazer Israel com um propósito único de ser a luz no mundo naquele dia, para que eles sejam uma candeia iluminando e mostrando a glória de Deus para todos os povos. Deus chama essa nação, Deus cuida dessa nação, essa nação vai se mostrar rebelde por diversas vezes, e Deus vai estar sempre trazendo ela com o seu cuidado, corrigindo e cuidando, para que eles possam alcançar o seu propósito, fazer a vontade de Deus. No entanto, o livro de Isaías, ele foi escrito num período em que Israel estava realmente longe de Deus. Se você ler dos capítulos 1 a 39, você vai ver como Deus censura este povo. É estritamente uma pregação de condenação, direcionada ao reino de Judá. Lembra da divisão das tribos, reino sul e reino norte, ou reino sul e reino norte, né? Você tem ali essas duas tribos. A tribo do norte já foi levada escrava. A Assíria já levou a tribo do norte para nunca mais ela voltar, porque foi realmente destruída. Não vai haver mais dois reinos no futuro. Israel foi levado de uma vez por toda ao reino norte. E Isaías está pregando agora para o reino sul, o restinho de Israel que sobrou. Mas como nós sabemos pelo decreto, pela palavra de Deus, ela declara que os reis do lado sul não foram também tão bons, né? Foram ruins assim como os do norte. E encaminharam o povo a viver uma vida de idolatria e se distanciaram de Deus. E por causa dessa idolatria e desse distanciamento de Deus, Deus também vem com juízo sobre eles. E Isaías está pregando, ele está escrevendo no final já do seu ministério, ali já no reinado de Manassés. Você já ouviu falar sobre Manassés? Manassés foi o filho de Ezequias e foi talvez o pior rei de Israel, um dos piores reis de Israel. Tanto é que a palavra de Deus vai deixar claro que Manassés, ele fez com que Deus ficasse irado de tal forma que nenhum outro rei conseguiu alcançar aquilo. Ele vai ser um rei, ele foi um rei terrível. Ele encaminhou Israel na idolatria, ele fez com que filhos fossem queimados ao deus Moloque. Ele agiu como um pagão, mas Manassés era da raiz, né, de Davi, da descendência de Davi. No entanto, não foi um bom rei.
Assim como Saul também, quando reinou sobre Israel, não foi um bom rei. E nesse período da vida de Isaías, Israel está na sua pior crise espiritual e política, porque o reino norte já foi, e agora Isaías está pregando: olha, o juízo está vindo, o Senhor está dizendo que o juízo está a cavalo. A Babilônia, que é o reino que Deus vai usar para levar o reino sul cativo, está cavalgando em nossa direção. O juízo está chegando, nós vamos ser levados prisioneiros. E nós sabemos pela palavra de Deus que vão durar 70 anos, esse período de cativeiro. Isaías está trazendo isso para a mente, para o coração da nação, que está rebelde e longe de Deus. E para expressar um pouquinho desse distanciamento, né, como é que Israel estava longe de Deus, sabe o que Manassés fez com Isaías? A Isaías pregando a palavra do Senhor, a tradição diz que Isaías foi morto, colocado em um tronco. Manassés mandou colocar ele em um tronco, e ele foi cerrado vivo. Quando você lê em Hebreus, aquela parte onde fala sobre os heróis da fé, é dito que alguns foram cerrados ao meio, e provavelmente está se referindo à morte de Isaías. Ele viveu em um dia onde o povo estava totalmente longe de Deus, e merecedores eles eram da punição divina. No entanto, antes de morrer, Isaías tem essa mensagem, essa visão. Depois dos capítulos de 1 a 39, ele começa a pregar a graça e a misericórdia futuras, o que ainda está por vir, porque apesar de Deus ser um Deus justo que realmente pune o pecado, Ele nunca abandona o seu amor e a sua misericórdia. Ele é amor e é misericórdia. E vem comigo para o capítulo 40, eu quero ler um texto aqui onde começa essa segunda sessão do livro de Isaías. Depois de derramar o juízo sobre o povo, fala: olha, nós vamos ser escravos, Deus vai destruir a terra. Você está no capítulo 40, no capítulo 39 ele diz: eis que virão dias, capítulo 39, verso 6, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, contudo o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Nós temos aqui a mensagem de Isaías, você vê o teor, nós estamos prestes a sofrer o juízo de Deus, a Babilônia está vindo. E depois de pregar intensamente, do 1 ao 39, ele vai chegar no 40 e vai dizer, então, Deus vai falar para Isaías: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Nós temos aqui então o final, né, do período de juízo, onde Isaías está pregando sobre juízo, e logo no capítulo 49, onde se inicia essa segunda sessão de 27 capítulos, Isaías começa com uma mensagem de esperança. Olha, o castigo vai findar, vamos receber dobrado, mas vai chegar o dia em que vai se ter uma nova realidade. E é interessante que ele começa bem aonde o Novo Testamento começa, né? Quando você vai para Mateus capítulo 1, o que diz lá? Alguém pode abrir lá e ler? Mateus capítulo 1, de 1 a 3. Por gentileza, Mateus capítulo 1, de 1 a 3.
Não é esse. Acho que eu anotei errado, irmão. Me perdoa. Não, capítulo 3. Perdão, eu errei a referência. Eu quero aquele trecho onde João Batista aparece, a voz do que clama no deserto. Capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque é referido por intermédio do profeta Isaías. É aqui que eu quero chegar, irmãos, perdão pelo erro aí, Gilberto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Você vê que Isaías, né, ele menciona Isaías, é a mesma ideia aqui, é a mesma frase, é o mesmo pensamento. 700 anos antes de João chegar, vamos dizer assim, já havia sido apresentado por Deus o que seria pregado. João iria pregar assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. João vem para preparar o coração dos judeus para o ministério de Cristo. E aqui se inicia então a obra, né, do Novo Testamento, lá em Mateus, o capítulo 1, mas o texto está lá no 3, ok? Mas eu espero que vocês entenderam o que eu quis fazer aqui, mas trazer à mente que é um paralelo, né? As escrituras elas se completam. Isaías profetizou isso 700 anos antes de acontecer, e João vem e surge pregando, preparando o caminho para o Senhor. Então, é interessante que essa segunda sessão do livro de Isaías começa como o Novo Testamento começa, com João Batista abrindo as portas, estendendo, vamos dizer assim, o tapete vermelho para que Cristo entre em cena. E o final de Isaías, se você vir para o capítulo 65, você vai ver também que ele termina onde o Novo Testamento termina, aludindo aos novos céus e nova terra. Capítulo 65, o verso 17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, ele já dá um prenúncio do novo céus e nova terra, e no 66, o último capítulo, ele apresenta para nós, no verso 22, do capítulo 66, ele diz: porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que uma festa da lua nova, a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Mas aqui nós temos o final, onde Isaías mostra o fim de tudo. E quando você tem Apocalipse 21 e 22, você tem também o Novo Testamento fechando, né, a palavra de Deus, apresentando para nós também a forma como Deus vai trabalhar no futuro com novos céus e nova terra, e apresentando para nós a porção de como vai ser esse novo céu e essa nova terra. Então, o livro de Isaías é um paralelo perfeito da mensagem do Evangelho. E essa segunda porção apresenta para nós, então, em 4 textos, que nós não vamos estudar esses 4 textos, o servo de Deus. Esses textos são conhecidos como o Cântico do Servo, né? Você tem aí em Isaías 42 um cântico, Isaías 49, Isaías 50, e de 4 a 11, e o texto que nós vamos estudar esses dias, que é Isaías 53, o Cântico do Servo, onde ele focaliza no Messias, no servo admirável, no admirável servo do nosso Deus. E todo esse pano de fundo, irmãos, é para que você tenha ideia de que Israel estava em uma época de extrema idolatria, e eles estavam olhando para o futuro, e o que eles viam não era agradável. Isaías estava olhando para a sua nação com agonia, sabendo que a mão de Deus seria
posta em cima deles, eles iam ser julgados. Não havia nenhuma esperança, eles olhavam para a monarquia presente e era um rei terrível. Manassés foi um rei horrível. E eles estavam aguardando então um Messias, um libertador, um salvador. Eles estavam aguardando alguém que fosse livrar eles dessa condenação. Eles estavam em profundo desespero, sem nenhuma esperança e aguardando alguém para resolver. E então Isaías tem a visão divina que apresenta para ele o servo admirável. E por que ele é admirável? Quando você lê o texto, você vai entender o porquê. Capítulo 52, verso 13, até o 53, 13, 53, 12, é um capítulo só. Na sua Bíblia está dividido aí, né? Mas na divisão, quando você estuda por parágrafos, você vê que 13 a 15 do capítulo 52 faz parte do mesmo texto de Isaías 53. Então nós vamos ler de Isaías 52, 13 até o verso 12 do 53, aonde Deus apresenta o servo admirável, o seu admirável servo. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Será exaltado, elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista deles, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis a sua boca por causa dele, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
quando você lê esse texto, dá para você ter aquele quadro, ter na imagem Cristo Jesus. Isaías está escrevendo 700 anos antes de Cristo chegar, de Cristo cumprir, de Cristo realmente colocar na prática tudo o que está sendo escrito aqui. Isaías olha para a sua nação e vê um povo que se desvia, um povo que está longe. Com a boca adora o Senhor, mas o coração está longe. Deus derramou juízo na primeira sessão, falou: olha o que eu vou fazer com vocês. Vocês merecem o castigo, mas no entanto, apesar de vocês não merecerem o meu amor, eu vou amar vocês. E para isso eu vou levantar o meu servo, eu vou enviar o meu servo, o admirável servo, que vai fazer a obra por vocês, que vai substituir vocês. Porque Cristo é o admirável servo do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus? Porque Cristo é o admirável servo? Porque, irmãos, Israel está sendo levado a cativo. Israel vai passar 70 anos na Babilônia, vai sofrer, vai voltar aos pouquinhos em 3 deportações, né? Eles vão ser levados em 3 e depois vão voltar. E eles vão ficar olhando para o futuro, aguardando esse Messias, aguardando esse libertador. No entanto, eles não olham para um Messias espiritual. Eles querem um rei à semelhança de Davi, um rei que vem para estabelecer a terra deles, o império forte. O judeu, ele entende que ele não precisa de salvação. Para o judeu, ele não é uma necessidade, porque para eles são o povo da promessa. Eles entendem que eles já são o povo da promessa, o povo especial. Então eles não olham para Cristo como Salvador por causa disso, porque eles não olham para essa parte, eles não se veem como necessitados de um Salvador espiritual, porque pelas obras eles podem ganhar a salvação, pela lei eles alcançam, eles creem que pelo que eles fazem, eles vão ser aceitos no céu. E quando Cristo vem no seu ministério e começa a pregar contra isso, ele é rejeitado. E ele é o servo admirável, porque ele não vai vir como um rei conquistador nessa primeira vinda. Ele vem como um rei, um servo sofredor. Na verdade, ele vem como servo admirável. E ele vai realizar a obra do Pai por meio de sofrimento. Ele vai ser rejeitado. Isaías deixa claro que Cristo vai ser rejeitado pela nação, pelos homens. Isso não é só o povo de Israel, mas é todo pecador. Rejeita Cristo, rejeita o servo de Deus. É interessante que essa palavra servo aparece diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Essa palavra tem a ideia de realmente aquele escravo serviçal, que ninguém está preocupado quem ele é, como ele é, se ele teve pai, de onde ele veio. Não, ele só precisa servir, é escravo. É interessante que Isaías não está escrevendo contra a questão da escravidão, né? Nós temos hoje grandes problemas com escravidão, trabalho escravo. Nós temos no Novo Testamento um período onde Paulo escreve, falando sobre relacionamentos entre senhores e escravos, mas ele não escreve para tratar desse problema que é a escravidão. Ele escreve para tratar um problema muito maior, para tratar do problema do pecado, da alma, a escravidão espiritual. Porque assim como a nação de Israel e o pecador, o gentio, nós, todos estamos debaixo do pecado. E este servo veio para nos livrar da escravidão do pecado. Isaías não está preocupado em tratar o problema de escravidão daquele dia. Mais de 15 milhões de escravos, alguns dizem até 65 milhões, entre os estudiosos. Muito escravo. Imagina os delitos que se cometiam contra essas pessoas. Hoje você tem ideia um pouquinho do que acontece. Se você estudar um pouquinho da história aí 67 para trás, nos Estados Unidos, o que acontecia quanto à escravidão, como eles lutam, e lutam ainda hoje, e lutaram para realmente resolver esse problema. Uma guerra civil se estabeleceu naquele país por conta desse problema. O presidente sofreu para conseguir um meio termo. Você estudar um pouquinho da história ali, você vai ver como foi difícil.
Mas é interessante que Isaías não está tratando esse problema. Nem Isaías e também Paulo, quando ele escreve o livro de Romanos, e se você lê o livro de Romanos, Paulo vai tratar de tantos assuntos, mas ele não vai falar sobre escravidão. Mas ele vai falar sobre a escravidão do pecado. Porque esse é o maior problema de todos. E é por causa do pecado que o ser humano trata o outro desta forma. Não reconhece, não trata com igualdade, não ama. E você vai ter na história da igreja grandes homens que se envolveram com essa questão de escravidão, questão social. Não é um erro, não está fora, né, da questão, mas a questão mais importante que a Bíblia trata é a alma, o pecado no coração do homem. Porque se nós não tratarmos esse problema, nenhum outro vai ser resolvido. Você não tem como resolver o problema de escravidão, a questão social, se você não tem um homem transformado, com o coração transformado, livre do pecado. E Isaías vem com essa mensagem, não é para aliviar Israel, olha, vocês vão ser escravos, mas vai ter alguém que vai libertar vocês, e vai ser um socialista, um político que vai interceder por vocês. Não, eu estou enviando um escravo, um servo sofredor. E essa mensagem se torna admirável porque como ele vai resolver o problema? Nós temos na história de Israel reis bons e reis ruins, mas todos os reis de Israel foram pecadores. O melhor deles, talvez você pode falar, Salomão foi um grande rei. A Bíblia diz que ele teve muita sabedoria, mas ele, no final da sua carreira, podemos dizer assim, ele se torna uma fraude, ele abandona, né? Ele deixa o seu caminho, ele acaba se desviando por causa das mulheres, ele enreda, ele inicia Israel a uma vida de idolatria, ele permite que as mulheres adorem seus deuses, e isso inflama Israel, infecciona e apodrece o seu povo, e mais tarde ele vai morrer, e Deus vai fazer o que com o povo? Vai rasgar o reino. A divisão de Israel foi o próprio Deus que dividiu o reino, tirou o reino daquela harmonia de 12 tribos e dividiu. Deus que fez isso. Ele diz, eu vou rasgar da tua mão o reino. E o próximo rei que vem cumpre isso. Jeroboão, filho de Nebate, ele vai e coloca um altar em Batseba, e o povo começa a adorar lá e não quer vir a Jerusalém. Então há essa cisão, essa divisão, por causa do pecado do povo, por causa dessa tendência. Esses reis foram falhos em sua missão. Quem é que vai libertar a nação? Quem é que vai trazer realmente essa realidade que eles estão aguardando em meio ao sofrimento? É este servo que Isaías apresenta. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E ele diz que os reis da terra vão ficar admirados. Por isso o título da mensagem, o admirável servo do Senhor. Os reis ficarão, né? Esse servo vai causar admiração nas nações. E sabe por quê? Porque ele não vai conquistar a vitória por força. Ele não vai conquistar a vitória com um exército. Mas ele vai se colocar no nosso lugar. Ele vai receber o castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo, o servo admirável, vai se colocar de forma humilde em nosso lugar, para receber o nosso juízo, o juízo que nós merecíamos, o juízo que Israel merece. Cristo vai se colocar diante de Deus, para interceder pelo povo. E é interessante, irmãos, que se você estudar um pouquinho o judaísmo, você lembra que todo ano, uma vez por ano, eles tinham que fazer aquele tempo de adoração, onde existia uma cerimônia chamada Yom Kippur, o dia da expiação. Naquele dia eles tinham 2 bodes, onde um bode, o Azazel, era levado até o deserto. Havia uma cerimônia onde o pecado do povo era lançado sobre aquele bode, e eles levavam o bode para o deserto e abandonavam o bode lá. É dessa ideia, essa ilustração do bode expiatório, né? Eles lançavam cerimonialmente os pecados sobre aquele bode, e aquele bode ia para o deserto, e o outro bode era imolado, era sangrado, era sacrificado.
e isso para expiação dos pecados. Cristo vem para cumprir este símbolo, esse tipo, para cumprir esta cerimônia. Ele vem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso ele é o servo admirável do Senhor, o admirável servo do Senhor. Ele causará admiração nas nações. E Isaías diz: quem creu na nossa pregação, verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ninguém creu, todos rejeitam. O homem rejeita a palavra de Deus, o homem rejeita o Cristo Salvador. Veja o que ele diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Cristo, ele vem para substituir o pecador, para receber a culpa do pecador. No entanto, ao ser pregado, ele é rejeitado. Ao ser falado sobre ele, Isaías está apontando para o futuro e a rejeição. Hoje é a mesma coisa. Fala de Cristo, o povo rejeita. Naquele dia, quando Cristo se apresentou como o Messias, o Rei dos Judeus, o que foi que aconteceu com ele, irmãos? Ele cumpre naquele dia cada palavra que Isaías descreve aqui. Ele vai se transformar em algo terrível de se contemplar, porque ele vai ser rejeitado, a tal ponto que ele vai ser maltratado. Ele não vai haver beleza naquele Cristo crucificado na cruz do Calvário. Realmente não vai ser agradável olhar para aquele corpo desfigurado, rejeitado, desprezado pelo seu povo. E a verdade é que hoje, talvez você tenha ouvido sobre Cristo, e você tem rejeitado a Cristo. Talvez você está aqui hoje à noite e ainda não se rendeu a esse servo admirável que veio para ocupar o seu lugar na cruz do Calvário, realizou essa obra em que nós estamos aí às portas de relembrar, lembrando a Páscoa. Esquece o ovo de Páscoa, não é chocolate, é sangue vertido na cruz, é o Cordeiro de Deus imolado no seu lugar. Isso é a Páscoa, pagou o preço. E esse servo, ele é rejeitado pelos homens. Ele é o servo de Deus, é o admirável servo, mas ele é rejeitado. Ele é desprezado. Não há beleza nele, não há nada que o torne atraente. Mas Isaías diz que este servo, ele vai nos substituir, ele é aquele que vai tomar o seu lugar. Ele vai receber o juízo de Deus sobre ele, no seu lugar. Ele diz no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus Cristo, o servo admirável de Deus, assumiu o nosso lugar na cruz. Ele foi anunciado por Isaías 700 anos antes disso. Mas ele já veio, o Novo Testamento confirma isso. Nós temos Cristo já morto e crucificado. E o fato dele ter vindo e cumprido essas promessas, implica de que a palavra é a verdade, é a palavra de Deus. Você não deve desprezar. Talvez você ainda não creu em Cristo, não se entregou a Ele, porque você acha que a Bíblia é a palavra de homens. Tem esse argumento, né, que o pessoal usa.
Mas você acha que a palavra de um homem vai ser tão exata assim? 700 anos antes, e você vai ter o cumprimento perfeito, completo. Cristo veio e recebeu as enfermidades do povo, Ele curou o povo, Ele em todo o seu ministério esteve agindo em meio ao povo, não desprezava as multidões. Quantas curas! João chega ao ponto de dizer que se fosse relatar tudo o que Jesus fez, não caberia no mundo os volumes, os livros. Ele exagera com propósito, porque a obra que Cristo realizou é inigualável, é incontável, não dá para contar, não dá para descrever. E talvez você tenha rejeitado esse Cristo, porque você fala, mas é palavra de homem. Não é palavra de homem. E o que ele diz acerca de Cristo já se cumpriu. Ele veio e ele se colocou na cruz do Calvário no seu lugar. E a Bíblia diz que se você rejeitar esse Messias, esse servo sofredor, se você não ficar admirado diante dele e se entregar a ele, você vai receber a punição dos seus pecados. Essa mesma palavra que tem sido cumprida ao longo dos anos, dos séculos, ela é verdade e ela vai ser cumprida no futuro. Se você rejeitar esse Messias, você vai pagar um preço alto. Não é um bom negócio rejeitar Cristo, o servo admirável de Deus. Creia nele, surpreenda-se com ele, porque ele pagou o preço. O texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados nos levam a viver uma vida de perturbação, de agonia. Por mais que o pecado seja prazeroso no seu início, o resultado é terrível, é angústia, é abatimento de espírito, é depressão. O único que pode te livrar de tudo isso é Cristo, porque a palavra de Deus, ela diz claramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele recebeu o castigo que nós merecíamos, esse castigo que nos coloca em paz com Deus. Se você quer entrar no céu, você em primeiro lugar precisa ter paz com Deus. No céu não vai entrar ninguém que não esteja em paz com Deus. E essa é uma excelente pergunta para hoje à noite. Você tem certeza de que ao morrer, você vai entrar nos céus? Você tem certeza que Ele vai te receber de braços abertos lá em cima? Ao morrer, você talvez fique pensando, mas eu vou viver muito ainda. Cuidado. Está chovendo muito esses dias, não está? Cuidado. Nesse ano nós temos tido tanta tragédia, né? Quanta notícia dura nós temos recebido. Hoje de manhã o irmão falou sobre nossa insensibilidade. Nós somos mesmo insensíveis. E a verdade é que nós somos tão insensíveis como pecadores, que até mesmo a nossa própria alma, a nossa própria condição de pecador caído, caminhando para o castigo, nós ignoramos. Talvez você está ignorando sua condição hoje diante de Deus. Você acha que você vai ter mais um dia. Preste atenção. Você não tem o controle sobre isso. A morte pode chegar a qualquer instante. A questão é o depois da morte. Você vai entrar nos céus? Só vai entrar lá quem está com paz, em paz com Deus. E como é que você pode ter paz com Deus? Se submetendo a Cristo, o admirável servo do Senhor. Você já creu em Cristo? Se você não creu, você pode olhar para a cruz do Calvário com outra perspectiva. Todo o sofrimento que você olha e vê em Cristo ali, recebendo toda aquela ira de Deus, aquela figura tenebrosa. Alguém já assistiu o filme A Crucificação, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Eu vou fazer a propaganda toda aqui. Eu tentei assistir, irmãos, eu não consegui. Quando chega no ápice lá, desliga isso aí, não aguento. Além de chorar, né, de lembrar, porque eu sei que foi por mim, mas é forte demais. E outra, eu sei que aquilo é só um resquício, não é a realidade. Porque o que Cristo padeceu, irmãos, é indescritível. Não tem cinema que consegue retratar a realidade do sofrimento, porque a ira de Deus é algo terrível. Você pode olhar para aquele cenário e ter certeza de que toda a ira de Deus que moeu o filho dele,
vai cair na sua cabeça se você rejeitar Cristo. Não vai ser Cristo, mas vai ser você eternamente padecendo no lago de fogo que arde com enxofre e chamas. É o que a Bíblia descreve sobre a realidade do inferno. Você não vai escapar se você não se submeter a este servo, se você não entender que foi por você que ele morreu. Ele recebeu o castigo de Deus para te propiciar, para te dar a paz, para te dar a oportunidade de ficar em paz com Deus e ter a certeza de que se morrer, de que ao morrer aqui, vai entrar na glória eterna. Não tem outro caminho, não tem outro meio, é Cristo, o servo de Deus, o admirável servo de Deus, que pagou o preço pelo seu pecado. Portanto, o meu apelo a você é: pare de rejeitar, pare, atenda a chamada de Deus. O que ele está dizendo aqui nesse capítulo, nesse trecho, nessa porção maravilhosa da Escritura, é que ele te ama, Deus te ama profundamente. Ele quer salvar você. Nós sempre falamos de amor, né? Nas nossas pregações, eu gosto muito desse tema maravilhoso. Gosto muito de juízo também, né? A gente estudou um bom tempo Abacuque, Amós, sempre falando de juízo. Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não fica falando acerca de que nós devemos amar. Ela não trabalha 100% isso na nossa cabeça. Quando você olha a Escritura, os apóstolos e o próprio Cristo e os profetas, você vê que Deus, ele quer não só que nós o amemos, mas ele quer que nós venhamos a compreender o quanto ele nos ama. Portanto, essa obra aqui não é uma obra que fala do amor do homem para Deus. Os autores, os escritores usados por Deus não se preocuparam em falar: vamos descrever como Jó amou a Deus, como João amava a Deus, como Isaías amava. Não, vamos descrever. Deus quis escrever por meio desses homens o quanto ele te ama. Essa é uma obra totalmente completa, que expressa o amor de Deus a nós, pecadores que não merecemos. Essa é a Escritura. E este trecho tem uma dose pesada do amor de Deus. Nós o rejeitamos, nós nos desviamos, mas qual é a resposta de Deus para nós, irmãos? Eu dou o meu filho, eu amo vocês, eu sacrifico o meu próprio filho por vocês. E talvez você está aqui hoje à noite ainda resistindo a todo este amor. Meu apelo a você é: creia, receba Cristo, descanse em Cristo, não despreze mais o admirável servo do Senhor, mas entregue-se a Ele. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já tem provado dessa cura? Sua alma está curada? O pecado que você carrega consigo já foi perdoado? Seu egoísmo, sua idolatria, sua perversidade, pensamentos impuros, sua malignidade, só nós sabemos. Cada um aqui sabe o quanto é pecador. Consigo mesmo, na sua mente, no seu entendimento, você sabe quão profundo é o seu pecado contra Deus. Nenhum de nós está isento desta realidade. Todos, diante de Deus, somos terríveis pecadores. E precisamos dessa cura, precisamos ser sarados. E somos inimigos de Deus, e o único que pode nos dar paz com Deus é Cristo. Ele recebeu o castigo que nos possibilita ter paz com Deus e acesso direto aos céus, entrada garantida nos céus. Que esperança maravilhosa! Isaías, ao ouvir essa promessa, com certeza, pôde morrer descansando, porque ele sabia que é o servo, não é a minha obra, não é o que eu faço ou o que eu fiz, não é o meu mérito,
mas é o servo do Senhor. Muitos aqui talvez tenham buscado ganhar paz com Deus por meio dos seus méritos. Talvez pense assim: quando eu parar de fumar, eu vou vir servir a Cristo. Quando eu parar de beber, aí eu venho para a igreja. Quando eu parar de mentir, quando eu parar disso, quando eu parar daquilo. Eles querem se reformar, né? E quando eu estiver reformadinho, zerado, eu vou servir a Cristo. Não é assim que funciona. Nunca você vai se render a Cristo se você tentar por si mesmo se reformar, porque você é incapaz. Nós somos incapazes. O único que pode nos restaurar, nos sarar, nos curar, nos regenerar, literalmente nos criar de novo, nos dar uma nova vida, é esse servo admirável, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue por você. E por isso, nossa pregação tem no seu âmago, no seu centro, pregar a Cristo. Nada mais. Nenhuma obra vai ser aceita no lugar de Cristo. Você precisa se entregar a Cristo, descansar em Cristo. Por isso, hoje à noite, eu quero convidar você a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Crer que Ele é o servo sofredor, o admirável servo do Senhor, que sofreu no seu lugar, que recebeu o castigo, que pode te dar paz. Já tem dado a paz a muitos aqui. Sem dúvida, uma grande parte desse público aqui já tem crido no Senhor Jesus Cristo. E tem experimentado dessa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que mesmo diante das adversidades nos conduz. Essa paz que mesmo em meio às tempestades da vida nos dá segurança. É um refúgio presente. Porque é Cristo o nosso refúgio. É Ele mesmo que se deu a nós. É esse amor que nós recebemos, e esse amor é incalculável, não tem medida, é profundo demais. Nada pode nos separar desse amor. Você já tem crido nisso, e é por causa disso que você está aqui, para adorar o Senhor, e deve ser por isso que você deve viver uma vida em fidelidade ao Senhor, porque Ele te amou até o fim, até realmente entregar o seu Espírito ao Pai. Ele entregou-se totalmente na cruz do Calvário por nós. E por isso nós, como igreja fiel, desejamos não só relembrar da morte dele, nós sabemos que o nosso Cristo ressuscitou e provou ser realmente Deus, e porque Ele é Deus, Ele tem nos sustentado, e nós podemos nos submeter completamente a Ele e servi-lo fielmente nesta vida. Ele espera de nós essa fidelidade. E sendo Deus, Ele demonstrou todo o seu amor por nós na cruz do Calvário. Meu amigo, minha amiga, se você ainda está aqui, tem ouvido da mensagem, tem até se admirado da palavra de Deus, nossa, como a Bíblia é perfeita, é maravilhosa. Não fique só nesse ponto. Não fique só surpreendido com o que Cristo é e como Ele fez e como Ele vai fazer, mas prove de Cristo. Creia em Cristo hoje, receba dele essa paz, esse perdão que vai resolver o seu problema maior, o principal. Se você não tiver esse problema resolvido, que é o seu pecado, de nada adianta viver nesta vida atrás de qualquer outra solução, tentando se reformar. O primeiro passo é se entregar a Cristo, crer no sacrifício que Ele realizou. Ele te substituiu, Ele foi rejeitado, mas Ele nos substituiu. Ele realizou a obra do Calvário em prol de salvar todo aquele que crê, em prol de justificar todo aquele que o receber. Portanto, o meu apelo nesta noite é: creia em Cristo. Se você já creu, você deve cantar e exaltar e testemunhar, pregar a plenos pulmões, todos os dias da sua vida. Quando você tem algo que você ama muito, que você gosta muito, você não vê a hora de realizar aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não sou um bom pescador, nunca fui, eu acho que eu nunca vou ser, mas eu gosto muito de pescar. Irmãos, é incrível. A gente pensa, em acordar cedo, e eu vou confessar esse pecado, para estudar, para
né, trabalhar ou para fazer algo, e você acorda com aquele peso, né? Puxa, hoje tem trabalho, hoje tem isso, tem que fazer tal coisa. E você vai se arrastando, 7 horas, que madrugada. Mas se você marcar uma pescaria, você ficou acordado até 2 da manhã fazendo uma coisa, mas a pescaria é 5 da manhã. 4h30 o fulano está de pé, fazendo café e pronto para sair. Ansioso, é na expectativa, porque é um prazer, é um gosto. Esse é um mau exemplo, tá? Talvez vocês não são assim, né? Talvez ninguém é assim como eu, mas eu sou tão terrível, né? Mas pregar o Evangelho, pregar essa história, pregar sobre esse servo admirável do Senhor, deve ser nossa paixão, irmãos. Nada deve nos inspirar e nos cativar mais neste mundo do que contar essa velha história. Nada deve nos roubar mais a nossa energia, a nossa saúde, nossa força, do que pregar o Evangelho. Recontar de como Deus ama o pecador. Fazer essa declaração de amor para todos aqueles que nos cercam. Se você já creu e provou, isso deve te atrair, deve te impulsionar todos os dias. Porque, em primeiro lugar, você já provou e você ama Cristo. E você sabe que a obra ainda está para ser feita. Você deve retribuir todo esse amor através de proclamá-lo a toda criatura. Que essa seja, irmãos, a nossa visão, a nossa expectativa, pregar mais e mais sobre este servo admirável do nosso Senhor. Este servo que pagou o preço. Ele é admirável porque ele foi rejeitado, mas ele não deixou a obra. Ele foi e se colocou em nosso lugar, na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia. Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor nos dê a condição, ó Pai, de como servos, e cada um que já provou do seu amor, que já creu no seu Filho, que já está em paz com o Senhor e tem plena certeza da eternidade aí nos céus. Que o Senhor crie em nós essa inspiração, esse desejo, essa motivação, que cada dia o nosso coração, nosso espírito, nossas forças, ó Pai, todo o nosso ser esteja disposto, desejoso de compartilhar dessa maravilhosa mensagem. Que nós possamos pregar sobre o Seu Filho Jesus a toda criatura que nos cerca, ó Pai. Não nos deixa ficar passivos, ou perder a visão, perder o foco, mas que essa mensagem possa ser sempre uma motivação, que possamos ter em mente Isaías 53 e que todos os dias possamos desejar compartilhar essa mensagem, ó Deus. Que o servo do Senhor, mesmo rejeitado, assumiu toda a nossa culpa, recebeu toda a sua ira, foi moído pelos nossos pecados. Por causa de nós, Ele sofreu tão grande castigo, ó Pai, por causa da nossa justificação, por causa do nosso perdão. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não poupou o Seu Filho, por amor a nós. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis, a sermos fiéis na entrega dessa mensagem também. Ó Pai amado, eu ainda quero suplicar e interceder por aqueles que estão aqui e já têm ouvido o Evangelho, mas ainda não ao ponto de se entregar, de se submeter a Cristo. Ó Deus, que esse coração, essa alma, esse entendimento, essa mente possa ser esclarecida, possa de fato estar admirada, mas mais do que isso, cativada, presa ao Senhor Jesus Cristo, que ela possa se render totalmente e confiar somente nele. Ainda de cabeças baixas e olhos fechados, eu quero fazer um único apelo esta noite. Tem alguém que fala: pastor, eu quero crer no servo admirável do Senhor, nesse admirável servo do Senhor. Eu quero crer em Cristo. Eu tenho ouvido tanto, e eu tenho entendido que Ele pagou o preço pelo meu pecado. Ele recebeu o castigo para me dar a paz. E esta noite eu quero tomar essa decisão. Eu quero publicamente confessar Cristo como o meu Salvador, como o meu Senhor. Tem alguém? Fala: pastor, estou levantando uma das minhas mãos porque eu quero a Cristo. Hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo. Não quero constranger ninguém, por isso nós não vamos esticar muito esse tempo, mas eu quero que você tenha esse tempo
para refletir. Cristo está te chamando. Deus, através da sua palavra, tem dito. Ele tem dito a você o quanto Ele te ama. Ele entregou o seu único filho por você, para pagar o preço do seu pecado. Você não precisa ficar sofrendo pelos seus pecados. Você não precisa pagar pela salvação. Cristo é o pagamento. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele morreu por você. Tem alguém que fala: pastor, eu quero a Cristo. Pai amado, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, por tudo que foi feito esta noite, por todas as músicas que cantamos, exaltando o seu nome, reconhecendo o seu infinito amor. Obrigado, ó Deus, por cada um que chegou aqui nesta noite para te exaltar, te louvar. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que mostra para nós quão pecadores nós somos, quão merecedores de condenação nós somos. Não haveria nenhum problema se o Senhor nos lançasse diretamente no lago de fogo do inferno, porque nós merecemos. Mas, ó Deus, eu fico admirado, surpreso, toda vez que relembro da cruz, ó Pai, e posso relembrar do seu amor tão profundo. Enviou seu Filho por nós. Obrigado, ó Pai. Deu o que tinha de mais precioso por pecadores indignos como eu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realizou tão grande obra. Obra essa que nos capacita a te exaltar e a te louvar. Dá-nos, ó Deus, um coração sempre sensível ao teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a publicar essa mensagem com todo o nosso ser, através de uma vida santa e fiel, mas também através dos nossos lábios, ó Pai, que nós possamos compartilhar e pregar a toda criatura que nos cerca. Esse é meu pedido, esse é meu desejo, é o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok? Na próxima oportunidade nós vamos continuar com esse texto. Se você puder ir lendo e talvez memorizar, seria uma bênção. Agora, neste momento, eu quero um pouquinho mais da sua atenção. Nós vamos ter, neste momento, nós temos aqui à frente a mesa preparada para a ceia, e eu quero convidar você que é salvo em Jesus Cristo e compartilha da mesma fé, né, é membro de uma igreja irmã com a mesma regra de fé e ordem. Nós temos um sistema que é restrito, né, existe o sistema ultra restrito, que somente os membros dessa igreja podem participar, e o restrito quer dizer aqueles que são que têm a mesma fé e que comungam em uma igreja que tem a mesma regra de fé e ordem, ok? Então, se você faz parte de uma igreja assim e é membro dessa igreja, você tem total liberdade a participar conosco deste momento. Se não, eu convido a você que faça parte como um observador, tá bom? E eu convido todos para chegar em 1 Coríntios, aliás, antes de ler o texto, irmãos, a gente sempre tem o costume, né? Eu estou ainda me adaptando a isso e às vezes eu esqueço. Vamos fazer a leitura do pacto, ok? Eu gostaria então que o irmão projetasse aqui o pacto da igreja. Nós vamos fazer a leitura e para isso eu quero convidar todos os membros, somente os membros da Igreja Batista Nova Vida, para que possamos fazer a leitura. Fique de pé, por gentileza. Vamos aguardar um pouquinho, aqui temos o pacto, ok? Após a leitura do pacto, eu não pedi para nenhum irmão, eu sempre faço antes, mas hoje eu vou fazer a dedo. Eu vou pedir para o irmão Francisco, aqui na frente, ok, irmão, o senhor pode orar após a leitura do pacto, por gentileza? Fazer uma leitura, após a leitura, irmão, tá bom? Ok, nós vamos ler juntos e no final da leitura o irmão ora por nós, ok? Vamos lá? Tendo sido levados como cremos pelo Espírito de Deus, ao crer no Senhor Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e na presença de Deus e desta congregação solene e alegremente, entramos no seguinte pacto como um corpo em Cristo. Comprometemos-nos com o auxílio do Espírito Santo a andar juntamente no amor cristão, a trabalhar
Então, agora sim, 1 Coríntios capítulo 11, e desde já eu vou pedir para os irmãos que vão auxiliar, estarem preparados. Eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos ler os versos de 28 a 32, tá ok? Versos 28 a 32, que depois nós vamos repassar, né? Então, versos 28 a 32 diz assim, de 1 Coríntios 11: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo dá uma advertência aqui quanto à ceia. A ceia é um momento de relembrar a morte, e o sacrifício de Cristo na cruz é um símbolo daquela morte, daquele sofrimento, do padecimento de Cristo na cruz. O pão simboliza o corpo e o suco da videira representa o sangue que foi vertido por nós. Nós sabemos que Cristo sofreu por nós, pagou um preço caro. E a ceia está aqui para nos lembrar disso, o quanto custou a nossa salvação. Portanto, esse é um momento, é uma ordenança que é para ser celebrada ou realizada de forma digna. E como é que celebramos de forma digna? Sem pecado. Nós devemos ter todos os nossos pecados confessados. Paulo está dizendo que é para nós termos uma vida limpa, irrepreensível, uma vida pura, para tomar lugar na ceia. Devemos estar com a conta zerada, pecados confessados. Porque se nós tomarmos o lugar na ceia, fazemos parte dessa cerimônia, com o pecado em nossas vidas, não só nos tornamos indignos, mas Paulo está dizendo que Deus vai trazer juízo sobre a nossa cabeça. Portanto, para que você não receba o juízo de Deus, confesse o seu pecado. Se tem algo que você precisa confessar, faça-o agora. Então nós vamos dar alguns minutos para você estar orando, confessar e acertar a sua vida com Deus. É claro que isso não deve ser assim toda a ceia, né? Toda a ceia é o dia do acerto de contas. Faça isso todos os dias. Viva uma vida de confissão de pecado. Não é só no dia da salvação o arrependimento. Todos os dias você ofende a Deus, confesse. Mantenha essa dependência de Cristo todos os dias, para que quando chegar aqui esteja tudo em ordem. Mas se não é possível agora, você tem esse momento para confessar seus pecados, ok? Se não é possível resolver agora, busque quem você precisa buscar e resolva, para que na próxima oportunidade você possa tomar o seu lugar na mesa do Senhor e celebrar a ceia de forma digna, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Portanto, neste momento eu vou convidar os diáconos para chegar, os que vão auxiliar no servir os elementos. Enquanto eles chegam, você tem esse tempo para estar orando. Muito bem, neste momento eu vou pedir para o irmão José Bezerra estar orando, agradecendo a Deus pelo nosso pão, que representa o corpo de Cristo. Senhor Deus, nosso querido Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede, podemos estar aqui na sua casa de oração nesta noite, para junto celebrar a ceia do Senhor, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Sabemos, ó Pai querido, que este momento para nós é muito importante e estamos aqui, não é pelos nossos méritos, não é por nenhum mérito de homem e nem de nenhum ser humano, mas é 100% pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo seu amor e pela sua grande misericórdia que estamos aqui nesse momento agora para celebrar a ceia do Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, Pai Santo, a cada dia. Que nós venhamos a ter a preocupação, o zelo de estar zelando pela sua sã doutrina, pela sua santa palavra, zelando uns pelos outros, amando uns aos outros como o Senhor nos exorta. Agradecemos pelo privilégio de poder participar deste momento maravilhoso de celebrar a ceia, comemorando
com este pequeno pedaço de pão, simbolizando o corpo do Senhor que foi moído por nós naquela cruz. Pai Santo, nos ajude, que não estejamos lembrando do Senhor só nestes momentos de celebração da ceia, mas que esta lembrança seja viva em nossas mentes a cada dia, a cada segundo de nossas vidas, através da leitura e a dedicação da sua santa palavra. É no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, é que nós oramos ao Senhor. Pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos cantar o hino 28, Seu Manto pelo Meu, do Hinos de Louvor 3. Justiça
Ok, alguém ficou sem receber? Ah, pulou, ok. Por gentileza, irmão. Muito bem, verso 24 diz: E tendo dado graças, perdão, pulei, porque eu recebi do Senhor, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, em memória de Cristo, podeis participar. Neste momento eu pedi para o irmão Luciano estar orando, agradecendo pelo suco de uva que representa o sangue de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma noite, Senhor. Obrigado porque a salvação vem do Senhor, não temos mérito nenhum, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá a cada um aqui, Senhor, de participar da Tua mesa. E obrigado, Deus, porque o Senhor fez tudo, nos amou primeiro, providenciou todos os meios, ó Pai, para que cada um aqui, ó Deus, pudesse hoje estar na presença do Senhor para poder participar da ceia, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor conosco e que essa igreja, ó Pai, possa a cada dia demonstrar esse amor que o Senhor demonstra para os que necessitam, ó Deus. Que em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, amém. Cantar o hino 35, hinos de louvor, tudo ele pagou. 35.
Só quero lembrar se alguém foi para o lado. Não, dessa vez todos receberam, ok. Verso 25 de 1 Coríntios 11 diz: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, podeis participar. Enquanto nós vamos estar cantando o hino, os irmãos vão estar recolhendo os cálices, tá bom? Primeira e última estrofe. Primeira e última estrofe. Amém. Pode sentar. Ok, eu quero agradecer a todos pela atenção e disposição, neste culto. Convidar todos para estar quarta-feira, 7h30, culto de oração. Também nós temos agora, após o culto, uma reunião das senhoras. Foi-me dito que a reunião vai ser aqui mesmo, tá bom? Não vai ser aqui na salinha. Então, vai ser em cima? Mudou o lugar? Ok, e os homens vão ter outra reunião, outro culto, tá? Não, segunda parte, não é apenas uma breve reunião, mas as senhoras vêm para cá e os homens lá em cima se reunindo, ok? Mais alguma reunião? Só agora estamos aguardando a reunião dos santos, na glória. Amém, Ok. No mais, eu creio que é só, então, quero desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Até mais, obrigado.